Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve saber, na quarta-feira, Alexandre de Moraes determinou o banimento do Monark de todas as plataformas de redes sociais. Na decisão, o ministro deu 2 horas para que as empresas Discord, Meta, Rumble, Telegram e Twitter procedam ao bloqueio dos canais, perfis e contas, sob pena de multa diária de R$100 mil. Imagine, R$100 mil por dia. Não tem como segurar essa bronca, até mesmo para aquelas plataformas que têm como principal bandeira a plena liberdade de expressão, como é o caso do Rumble ou do Telegram. Os servidores que integram a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, núcleo criado pela Justiça Eleitoral no início do ano passado, monitoraram o podcast do Monark para identificar críticas ao TSE. E assim encontraram não só críticas ao ministro Alexandre de Moraes, como também ataques ao que o influenciador considera falta de transparência naquelas maquininhas do Bangladesh e do Butão. E como a gente sabe, os ministros do TSE são deuses e as maquininhas são sacrossantas. Mas a questão é, você sabia que o TSE possui uma espécie de agência financiada com o nosso dinheiro que monitora tudo o que falamos nas redes sociais sobre a Corte Eleitoral e seus ministros? E isso é muito mais assustador do que você possa imaginar. A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE é um desdobramento do PCD, Programa de Combate à Desinformação, criado pelo Supremo Tribunal Federal em 2021. E é nada mais, nada menos que o Ministério da Verdade dos Urubus Togados. O artigo 1 do PCD diz o seguinte, abre aspas, fica instituído o Programa de Combate à Desinformação no Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação e pelas narrativas odiosas à imagem e à credibilidade da instituição, de seus membros e do Poder Judiciário, a partir de estratégias proporcionais e democráticas, a fim de manter a proteção da Corte acerca das liberdades de comunicação. Fecha aspas. Bom, aí já dá para perceber que a liberdade de comunicação não é para todas as pessoas, mas só para quem fala bem do Judiciário. O que fica claro para mim é que quem define o que são as tais narrativas odiosas são suas excelências togadas, de acordo com suas idiosincrasias e subjetividades. Já o combate a estas narrativas odiosas a partir de estratégias proporcionais e democráticas significa que a crítica ao ministro, dependendo do grau de contundência, poderá ser combatida com censura, ordem de prisão, confisco de receita e tudo isso sem o devido processo legal e devidamente amparado por diretrizes oficiais. Mas não para por aí. Entre as ações do PCD está o que eles chamam de aperfeiçoamento de recursos tecnológicos, que é o desenvolvimento e aquisição de recursos de tecnologia da informação para a identificação mais célere de práticas de desinformação e discursos de ódio. E foi fazendo uso desses recursos que identificaram em um podcast de mais de 2 horas de duração, onde Monark conversava com o deputado Felipe Barros sobre vários assuntos, um trecho onde o influenciador divulga notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais. Ou seja, os homens de toga gastam o nosso dinheiro para monitorar de forma mais eficiente tudo o que falamos sobre eles nas redes sociais, para com maior rapidez retirar do ar aquilo que eles não gostarem. O PCD também coloca o Supremo como o que eles chamam de alfabetizador midiático, afirmando que a instituição capacitará servidores, jornalistas e influenciadores digitais para identificar práticas de discurso de ódio. Além disso, a Corte indicará as formas de atuação para o combate dessas práticas. Eu não sei para você, mas para mim isso lembra a Alemanha nazista. Mas calma que tem mais. A partir do estabelecimento do PCD, suas excelências passaram a gastar mais com propaganda institucional, com a finalidade de disseminar informações verdadeiras
e de produzir conteúdo que gere engajamentos positivos sobre a corte. O que significa que os deuses togados tiveram a brilhante ideia de criar um programa que junta o Ministério da Verdade da distopia criada por George Orwell com o Ministério da Propaganda do nazista Joseph Goebbels. E isso tudo é muito bizarro e perigoso. Nós todos estamos caminhando para um limbo sem volta. No vídeo de hoje eu quero me aprofundar no que de fato está acontecendo. Mas antes, como de costume, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, justamente por conta de toda essa perseguição às vozes conservadoras das redes sociais, meu canal continua desmonetizado. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor, através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Inclusive, eu quero aproveitar e fazer um agradecimento especial para todos aqueles que contribuem no nosso Apoia-se desde 2018, nos primórdios do canal. Quando eu fui desmonetizado ano passado, e passou pela minha cabeça desistir, vocês foram um dos principais incentivos para eu continuar. Então, obrigado de coração. Bom, recado dado, então vamos lá. O que permite que o presidente do TSE siga silenciando perfis de críticos da justiça eleitoral, e em especial críticos da conduta do próprio Moraes, é a manutenção, por parte do STF, da resolução que ampliou por tempo indeterminado o poder de polícia de Moraes para, por iniciativa própria, combater as chamadas fake news, sem a necessidade de haver denúncia. A medida era válida apenas durante as eleições de 2022, com o alegado objetivo de evitar desinformação durante o período eleitoral. No entanto, a medida permaneceu vigente, o que tem permitido que o ministro siga censurando desde usuários comuns até políticos eleitos. As redes sociais devem cumprir a ordem de bloqueio em até 2 horas, sob pena de multa que chega até a R$150 mil. E este mecanismo tem sido usado não só para impedir a disseminação de fake news propriamente, mas para silenciar opiniões. Os usuários das redes sociais não estão tendo seus perfis removidos por promover notícias falsas, mas por promover suas visões particulares sobre a conduta da justiça eleitoral. Ou seja, não se trata de combater fake news, mas de cercear a liberdade de expressão. No caso do Monark, a decisão de Moraes parte da premissa de que o canal do influenciador tenha veiculado notícia falsa sobre o processo eleitoral brasileiro. Só que, na verdade, os trechos das conversas explicitados na decisão judicial trazem apenas indagações opinativas, não informativas. E uma opinião não requer compromisso com a verdade dos fatos, nem com a neutralidade da informação. A visão pessoal de alguém sobre determinado assunto é naturalmente subjetiva. Sendo assim, não cabe ao Estado dizer que opinião indivíduos devem possuir, visto que isto viola o artigo 37 da Constituição Federal, que lhe impõe o dever de impessoalidade. Quem não se lembra da fala da ministra Carmen Lúcia na votação que permitiu, durante o período eleitoral, a censura de um documentário da Brasil Paralelo sobre o atentado que Bolsonaro sofreu antes mesmo do seu lançamento? Medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse
algo que pode ser um veneno ou um remédio. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Essa fala da ministra demonstra que os ministros têm plena consciência que o que Moraes está fazendo é censura. E quando a Constituição proíbe a censura, não proíbe dependendo de determinadas circunstâncias, mas sim como uma norma obrigatória. A censura no Brasil é proibida e ponto final. No texto da decisão de Moraes para bloquear as redes do Monark, percebe-se que a convicção do ministro é que através deste tipo de censura, ele está protegendo nossa democracia. Porém, como até foi publicado em uma matéria do Estadão essa semana, o papel do STF é proteger a democracia tal como está previsto na Constituição, e não segundo a ideia subjetiva que o ministro Alexandre de Moraes tem de proteção da democracia. Ainda de acordo com o ministro, o bloqueio de perfis nas redes sociais serve para impedir atividades ilícitas, pois estas não podem prosperar no Estado democrático de direito. No entanto, o que seriam essas atividades ilícitas? Por exemplo, em nenhum momento Alexandre de Moraes explica o motivo pelo qual considera ilícitas as falas de Monark. No caso aí, sua fala indignada contra o sistema eleitoral. Ou seja, essa ilicitude a qual Moraes se refere é uma interpretação particular dele e não a violação concreta de uma lei ou uma norma jurídica. Aliás, como a gente está cansado de saber, nem existe crime de fake news em nosso Código Penal. Temos que entender que a liberdade é o bem mais precioso do ser humano, pois é justamente a liberdade que nos torna humanos. Quando roubam sua liberdade, em última instância estão roubando sua humanidade. Falo isso porque estamos em um momento delicado em que nossas liberdades fundamentais, principalmente a de expressão, estão em xeque. Tenha em mente que nenhum regime autoritário cala sua boca e te coloca em um campo de concentração de um dia para o outro. As coisas acontecem gradativamente, de concessão em concessão. A censura que hoje está vigente no Brasil não foi vista nem nos períodos de chumbo do regime militar. De fato, naquela época censuraram a imprensa, censuraram vários jornais como o Estadão e a Folha de São Paulo, mas o governo censurava somente pequenos trechos das matérias. Mais de 90% do conteúdo do jornal era publicado. É como se hoje um ministro da Suprema Corte mandasse o Monark retirar apenas um trecho do seu vídeo, ou mandasse o Rodrigo Constantino apagar apenas um post ou outro aí de suas redes sociais. Só que não é isso que é feito. Estão fechando os próprios veículos de comunicação. O que é este canal? O canal da Bárbara, do Te Atualizei, ou o que era o extinto Terça Livre, se não veículos de comunicação dos dias atuais. A censura praticada no regime militar é repelida até hoje. Imagine se na época os generais proibissem o Estadão e a Folha de existirem. Imagine se ao invés de censurar determinado programa de TV, fechassem a emissora. Imagine se os generais sequestrassem o dinheiro dos anúncios e assinaturas dos veículos de imprensa. Meu canal está desmonetizado desde setembro do ano passado. A Bárbara, por causa de uma decisão do TSE, ficou mais de 2 anos impedida de receber sua monetização. Percebe o quão grave é o que está acontecendo? A censura tende a mediocrizar o debate público. Isto não ocorre apenas por banir determinadas pessoas desse debate, mas por incutir o medo nas demais. Quando influenciadores passaram a defender eleições mais transparentes, dando voz aí a milhões de brasileiros, o TSE determinou a desmonetização das contas desses influenciadores nas redes sociais e o fez afirmando que esses influenciadores estavam faltando com a verdade.
No entanto, a fonte da verdade eram as próprias posições do TSE, o que significa que ou você está de acordo com as posições do TSE transformadas em verdades oficiais do Estado brasileiro, ou você será punido. Mensure o efeito que isto tem sobre os milhões de brasileiros que se comunicam na internet sobre temas políticos em geral. A mensagem que se passa é mais ou menos assim: se você não concordar com determinadas posições e suas opiniões ultrapassarem os limites que nós julgamos perigosos, você também perderá o seu sustento. Então, tenha muito cuidado. Tenho certeza que você pensa 10 vezes antes de postar uma crítica ao Alexandre de Moraes nas suas redes sociais. Amanhã você não vai pensar 10 vezes. Você simplesmente não vai postar. E é esse o objetivo. É óbvio que a censura nunca é feita por alguém que diz estar censurando. Ela é sempre feita em nome de razões virtuosas, como a defesa da verdade, das instituições, da democracia e até em defesa da liberdade. Nem mesmo nas ditaduras mais cruéis do século XX se praticou a censura reconhecendo-se que era disso que se tratava. E não tem nada mais canalha do que tirar a liberdade de expressão de alguém alegando que é pela defesa da democracia. Justamente porque a democracia pressupõe a liberdade de expressão, pressupõe a pluralidade de ideias. Não existe democracia sem o contraditório. É por isso a importância de você continuar apoiando as mídias alternativas. Se não fossem estas, estávamos até hoje sendo manipulados pelo Jornal Nacional. Banir das redes sociais as vozes contrárias ao establishment significa dar de volta à grande mídia a hegemonia da informação. Desde a redemocratização do país, as empresas detentoras dos principais veículos de comunicação obtiveram lucros exorbitantes sem muitos esforços. Isso se dava por conta dos conluios com o governo, onde este garantia sucesso econômico através das propagandas oficiais e das matérias chapa branca que dominavam todos os jornais. Em face disso, formou-se uma classe jornalística sem o menor compromisso com a verdade ou com a apuração dos fatos. Afinal, era desnecessário prestar um serviço de qualidade para conquistar leitores e espectadores em um mercado de lucro garantido. Jamais se viu em um país democrático uma parceria entre Estado e mídia que fosse tão deletéria para a sociedade como a que se deu no Brasil e que atingiu seu ápice em 2002, com a chegada do PT no poder. Sendo assim, diante de toda essa perseguição e censura que hoje estamos enfrentando, se você acha meu trabalho importante, considere de verdade ser um patrocinador deste canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, @yahoo.com, não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E se inscreva no meu canal no Rumble. A tendência é que, por conta da perseguição, todos os canais conservadores migrem para lá. No Rumble é só buscar por Luiz Camargo Vlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu!